Boa tarde, Thaís, tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo ótimo. E com você? Pessoal, estou falando com Thaís Frota, procuradora do Estado do Ceará. Foi nossa aluna lá atrás, né, Thaís? Lá nos Oi, no extenso. idos, isso, acho que nos idos de 2018, 2019, a gente vai já conversar sobre isso, talvez até antes, né? Nem estou lembrado aqui exatamente da data. Nem eu, na verdade, eu acho que foi por aí mesmo, faz tanto tempo. E hoje, graças a Deus, Thaís está aí na Procuradoria do Ceará. Thaís tem uma história de vida muito legal, é uma história que até o momento aqui na nossa série é uma história particular, é inédita, né? Thaís é deficiente visual e a gente vai entender como é que a Thaís conseguiu ser aprovada. Imagino que tenha tido um esforço é, diferente do comum, né? Ela pode nos dizer melhor a respeito, mas eu desconfio que sim. Então, Thaís, seja bem-vinda. Que bom que a gente conseguiu essa conversa, que bom que a gente, depois de tantas remarcações, né, idas e vindas da vida, e a gente conseguiu nos reencontrar agora numa entrevista, acredito que mais de sucesso, né, uma entrevista com conteúdo melhor. Obrigada, Caio. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada também com seu Pronto. convite. Obrigada. Show de bola. Thaís, vamos começar conversando um pouco sobre você, assim, sobre quem é a Thaís, quantos anos a Thaís tem, se não tiver nenhuma objeção em relação a isso, onde é que Não. mora, onde é que nasceu, onde é que estudou, para a gente entender um pouco da tua história pessoal, e depois a gente faz uma virada aí para a tua parte profissional, a tua parte de concurseira, propriamente dita. Certo. Eu tenho 39 anos, nasci em São Paulo, mas só nasci mesmo. Eu vim para Fortaleza ainda bebê e vivi aqui toda a minha vida. Estudei, no Colégio Santa Cecília e direito, na verdade, foi a minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi psicologia e, e depois eu busquei o curso de direito. Uhum. Por que que você buscou o curso de Direito? Eu entrei no curso de psicologia em 2002 e eu nunca me identifiquei com o curso. Eu acho uma profissão muito linda, admiro muito, tenho muitas amigas psicólogas, inclusive, mas não, eu não tenho perfil, definitivamente. Uhum. Na época, a minha mãe, recém-formada também em Direito, também foi a segunda graduação dela, ia estudar para o concurso do TRF5, isso em 2003. Uhum. E ela me incentivou, vamos, minha filha, vamos estudar. Eu tinha 19 anos na época, eu nem entendia direito o que significava aquilo. Eu sei que estudamos juntas, eu e ela, em casa, e foram aprovadas as duas. Ela para oficial de Justiça Federal e eu para técnico judiciário. Na época eu ainda era nível médio. E Uhum. assumi na Justiça Federal, então, em 2004, com 20 anos de idade, e foi o meu primeiro contato com o direito. Apesar de Uhum. que eu trabalhava na área administrativa, mas é inevitável, né? Tem o direito Sim. constitucional, tem o direito administrativo. E, e aí, em 2008, novamente o mesmo concurso ia acontecer, e aí eu fiz para analista da área administrativa, porque aí eu já assumiria com o meu diploma de psicóloga, e fui novamente aprovada. Uhum. Até então eu ainda não pensava em fazer direito, mas eu era muito jovem quando eu fui aprovada no concurso para analista também, eu tinha 24 anos, e eu me via no fim da linha, né? Eu tinha 24 anos, eu tinha vontade de estudar, vontade de crescer, e eu não tinha mais para onde ir, porque eu já estava aprovada no concurso nível superior, federal, não queria exercer a profissão de psicóloga, e aí eu fui pensar no que me faria feliz, o que me traria possibilidade de outros concursos, de crescimento, e eu comecei a olhar com carinho para o curso de Direito. E aí resolvi fazer a tentativa e gostei, me apaixonei. Foi, Que foi bem massa. diferente da minha primeira graduação. Eu realmente me identifiquei desde o início, fui muito feliz. Aí você se formou quando? Aí eu Em direito. demorei um pouco a me formar. Eu entrei em 2009, mas por razões pessoais eu precisei trancar o curso durante um tempo e consegui me formar só no primeiro semestre de 2017. Uhum. Certo.
Durante essa época, você já... Quando foi que iniciou a tua deficiência visual? Desde sempre. Eu já nasci com deficiência visual. É uma doença, é chamada amaurose congênita de Leber. É uma doença ultra rara e ela causa a degeneração progressiva da retina. Ela é uma doença que leva à cegueira. Mas eu já nasci com baixa visão, sendo que na minha infância, essa doença, ela tem uma evolução muito peculiar, quase que não sai, muito peculiar. Eu nasci com pouquíssima visão, durante a minha infância eu ganhei visão, então eu consegui estudar, até os meus 10, 11 anos eu consegui estudar normalmente, eu só precisava de um ambiente muito bem iluminado, e eu sou muito grata ao meu colégio, o Colégio Santa Cecília, porque todos os anos, quando eu mudava de série, eles iluminavam, desde o primeiro dia de aula, eu chegava lá, era a sala mais iluminada da escola, o colégio tinha um Uhum, carinho muito especial comigo, mas eu já tinha cegueira noturna, eu sempre enxerguei pouco se não tivesse, né, luz suficiente. Mas aí na adolescência eu comecei a perder visão, e aí comecei a ter dificuldade de ler, comecei a ampliar os meus livros, depois comecei a usar lupas, até que nem as lupas resolviam mais, mas aí, por sorte minha também, já existiam, coisa que na minha infância não existiam, mas quando eu comecei a precisar, já tinham inventado os softwares leitores de tela, que são os programas de computador que convertem texto em voz e que os deficientes visuais usam para ler. E uhum, foi com isso que eu continuei, que eu pude prosseguir nos meus estudos, que eu continuei trabalhando, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de estudar, com o uso da uhum. tecnologia. Bacana. Hoje, a tua perda de visão é total, é parcial? Não, ela é parcial, ela é progressiva, eu estou perdendo, mas ela ainda não Uhum, é total. uhum. Certo, mas leitura você não Não, consegue, não, não, né? não, há muitos Uhum, anos, acho que há uns 15 anos já, eu já não consigo ler, ou tá, mais. entendi. Ah, a gente vai meio que de forma difusa voltar a esse ponto, né? Que é um ponto realmente importante da tua trajetória, mas eu vou fazer um salto aqui para a tua vida de concurseira, né? Você me deu uma data de formatura que foi o ano de 2017 em Direito, e aí eu vou iniciar agora, Thaís, um papo contigo sobre a tua preparação para concurso. Você iniciou sua preparação depois disso, antes disso, concurso já de carreira jurídica, e aproveito para perguntar, você já iniciou essa preparação de carreira jurídica para procuradorias ou pensou em outra carreira? Eu comecei um pouco antes de me formar, porque no final de 2016 saiu o edital da APGM Fortaleza, que é a minha Hum. cidade. E para mim era fora de cogitação não fazer esse concurso, ainda que eu não tivesse, naquele momento, escolhido definitivamente a carreira da advocacia pública, mas era um concurso excelente e era na minha cidade. Então, naquele momento, foi isso que me impulsionou. E aí, Uhum, na época, eu tirei uma licença não remunerada de 3 meses da Justiça Federal. Fiquei só por conta mesmo, assim, estava na faculdade, mas fiquei 3 meses sem trabalhar, estudando muito para esse concurso. E foi o primeiro concurso que eu fiz da advocacia pública. Mas durante os estudos, foram 3 meses, né, bem intensos. uhum, Eu acabei entendendo melhor do que se tratava a advocacia pública e eu realmente escolhi estudando para a PGM Fortaleza. Não fui aprovada, obviamente, ninguém é aprovado no concurso de procuradoria estudando uhum. 3 meses. Fiquei É super duro, chateada, mas é fiquei super verdade. chateada na época, chorava. Eu lembro até que meu pai dizia: filha, não é claro que você não ia ser aprovado, nem seria justo com os outros que estão estudando há tanto tempo. Ele, eu sei disso, eu só queria ser aprovado. É tão ruim uma reprovação, ainda que a gente saiba que É, merece. não está no momento, né? Mas eu não estava preparada. Eu precisava evoluir muito ainda. Será se foi aí que você nos conheceu, na PGM Fortaleza, ou se foi... Não,
Foi depois, Foi né? depois. Até então, porque eu não tinha contato com outros concurseiros. Uhum, Eu não fiz assim, amizades no curso de Direito, porque eu passava. Pô, eu não tinha muito contato com os colegas, porque eu trabalhava, eu chegava a assistir aula, eu saía correndo para ir trabalhar, então eu não uhum, tive a vida acadêmica no Direito. Acabou que eu não tinha contatos depois que eu saí. sim, E entendi. aí eu fiquei estudando, eu fiquei numa vida, eu fiquei sendo uma concurseira muito solitária inicialmente. Eu não sabia nem a quem perguntar. Então eu comecei de um jeito muito errado. Assim, hoje eu vejo, né? Mas na época foi o que me ocorreu. Na época da PGM Fortaleza, eu fiz um curso. Eu posso falar nomes aqui ou não? Pode, não tem problema nenhum. Na época, eu me matriculei num curso do SERS, do Renato Uhum, Saraiva, mas em 2016, os cursos deles não tinham material em PDF. Então, o que é que eu fiz? Eu transcrevia todas as aulas. O meu estudo era assistindo a aula e transcrevendo. Então, olha o tempo que eu perdia, né? uhum, Realmente eram aulas maravilhosas, mas o problema foi a metodologia que eu adotei, né? O problema não era o curso, o problema era como eu vinha utilizando entendi. esse curso. E aí foi o curso que eu fiz. Depois eu passou a PGM Fortaleza, não fui aprovada. Resolvi que eu precisava melhorar a minha base. E Uhum, aí tive a ideia de ler manuais e resumir os manuais. Então, eu uhum. resumi o Direito Constitucional do Pedro Lenza, eu resumi é, Ricardo Alexandre, de Direito Tributário, E, resumi Harrison Leite, de Financeiro, e, rapaz, enfim. tu fez muito mais do que eu fiz, viu? Pois é, mas assim, eu também perdi muito tempo com isso. Eu não sei se eu faria isso de novo, mas o fato é que depois de resumir esses livros, eu fiquei com material excelente, que eu ia só Sim. alimentando, né? Mas Mas deu me muito conta, trabalho, eu perdi muito tempo. E, assim, ainda não foi nessa época que eu conheci o Vorne, que hoje é atual uhum, Temas. Isso, o uhum, Vorne veio para mim em 2018, quando uhum, eu percebi que eu não podia continuar desse jeito, eu não podia estudar para concurso resumindo livros, que eu precisava de um uhum, direcionamento, que eu precisava de um cronograma, que eu precisava de ajuda, de um sim. material especializado. E aí comecei a conversar, comecei a buscar pessoas que também estudavam, e aí eu cheguei no Vorne. Algumas pessoas me falaram do Vorne, eu, eu fui ler sobre o curso, vi avaliações, vi o material, achei maravilhoso, e foi em 2018 que eu comecei a fazer o extensivo do Vorne. Uhum. Show de bola. E, por você ter sido aluna do extensivo, obviamente que a tua pretensão era fazer uma base, formar ali Era, uma base ali de conhecimento um pouco mais sólida, né? isso, Então, um eu estudo mais a precisava. partir a partir dos PDFs, né? A partir dos simulados E de livros também, de livros. porque o Temas hoje, eu acho que talvez, eu não sei se ele ainda sugere que você complemente com livros, eu não sei como é que tá, É mas opcional, mas mas a no gente indica Vorne, os livros. pois é, mas no Vorne, eu acho que não era opcional, realmente Havia é, necessidade dos livros. havia necessidade, Sim. Isso apesar dos materiais serem muito bons. foi até 2019, isso, Thaís. Isso, A partir de isso. 2020 a gente virou e transformou ali os materiais numa espécie assim, realmente de um editorial mais completo. Sim, Me- mas eu gostei, porque eu realmente gosto de estudar por livros, eu gosto. Sim, Então, para mim foi bom, porque eu estudava pelos livros que eu gostava, e o material era para dar mais um direcionamento para a fazenda pública, né? certo, E estratégico. eu gostei Me, daquele formato. me conta uma coisa, Thaís. Você está falando aí que resumiu livros e tal, e depois usou o PDF de alguma forma. Esses livros que você usou para fazer esses resumos, como é que você fez, né? Já que você precisava dessa leitura da tela do computador. Todo o meu material, os meus livros, meus resumos, tudo é em arquivo, em formato de arquivo. Os livros eu consegui em PDF, os meus resumos eu digito em Word, Uhum, o material dos cursos eu também
até porque o material já é em PDF, né? Mas Sim. tudo meu, eu tenho uma pasta imensa aqui na minha nuvem, Uhum. com todo o meu material, toda a minha biblioteca, são só arquivos. Entendi. Eu fico imaginando o seguinte, teu dia a dia, né? Você pode nos contar melhor e, assim, pode até parecer uma curiosidade minha. Vamos imaginar aqui tua rotina, tá? Acordou, agora eu vou estudar aqui o Ricardo Alexandre. Aí você abre o computador, abre o arquivo, Isso, coloca o software de leitura de tela para ler o livro, e aí daí você é, exatamente. fica escutando, e aí você vai pausando e fazendo as tuas anotações. Funciona esse negócio de pausar ou não? Não é Vai. pausando, não é bem pausando, porque não é um audiolivro. Eu Uhum, vou lendo com o teclado. Então, assim, eu vou usando as setas. Se eu tenho uma função que eu posso colocar para ele ler uma leitura uhum, corrida, né, sem parar, ou eu uhum, posso ir descendo nas setas. Quando chega num ponto que eu quero parar, eu dou o comando de teclado para ele parar a leitura e eu faço alguma uhum, anotação. Aí, se eu quiser transcrever alguma coisa para o meu resumo, eu seleciono, dou lá um Ctrl+C, Ctrl+V e jogo para o meu resumo no arquivo uhum. de Word. Dá E para assim, grifar também? no meu arquivo dá, só não tem muita utilidade para mim, mas dá para Mas assim, eu imaginei dar. da seguinte utilidade: você grifa e aí depois você dá um comando para o computador ler só o que está grifado, entendeu? Não tem esse comando, não? Não, não tem, não tem. Tá. O que eu fazia, eu colocava observações, eu colocava importante, 3 exclamações. Aí eu já sabia que quando eu quisesse localizar, aí eu ia lá localizar no arquivo, localizar Entendi. importante, aí ia justamente nos trechos. Uhum. Entendi. Entendi. Então, É tudo com, perceba é tudo, é tudo ouvindo mesmo, não tem. a tua fixação, isso que eu ia falar. Perceba então que a tua fixação é aí visual, auditiva, mas também eu creio que essa tua atividade de escrever, né, de fazer essas anotações, talvez te ajude também um pouco na fixação. Você acha isso Acho, ou vai, né? acho. Sim, sim, acho. Apesar de. Porque eu poderia só ler os livros, eu poderia fazer anotações nos livros, mas eu gostei de ter o meu próprio material criado Uhum, por mim, porque eu ia alimentando. Por exemplo, eu tinha os PDFs do Vorne, mas quando eu ia uhum, revisar, eu não revisava por eles, porque eu tinha feito aqueles resumos imensos antes de fazer o curso. Então, o que tinha de novidade nos PDFs, eu jogava para o meu resumo. E era uhum, o meu resumo era a minha base, embora os PDFs fossem muito bons. Mas uhum, eu preferia sempre usar o material que eu construí. uhum. Eu lembro que uma vez, não sei se você lembra dessa história, eu lembrei aqui, folheando aqui a nossa tela aqui do WhatsApp. Aí eu vi que uma vez a gente conversou sobre um livro, isso em 2018. Não sei se você lembra dessa história. Lembro muito bem, mas não foi sobre um livro. Na verdade, eu disse que eu resumi livros em PDF. De fato, eu consegui esses livros na internet a muito custo. Era muito difícil encontrar material em PDF. E aí eu tinha que me contentar com o que estava disponível na internet. Muitas vezes não era o livro mais atualizado. E eu não tinha problema nenhum em comprar os livros, eu queria comprar. Uhum, Mas as editoras não vendiam. Até então, não vendiam livro em PDF. E na época que eu me matriculei no Vorne, o Vorne me mandou uma bibliografia que acho que 80% dos livros eram da editora Juspódio. E eu uhum, tentei várias vezes comprar os livros junto à editora em PDF, e a resposta era sempre negativa e não tinha justificativa nenhuma. Simplesmente não fazemos livro nesse formato. Até uhum, que eu tinha contratado um coach do uhum, Vorne, que era o Bruno Proença, que eu, uhum, né, gosto muito, sou muito grata a ele. E eu falei para ele: Bruno, eu estou com um problema sério, eu não consigo ter acesso aos livros, porque não tem cabimento eu ter que comprar esses livros e ter que escanear cada um. Isso é um absurdo. A editora, né, seria muito interessante se ela pudesse vender para mim. Eu não quero piratear, eu não quero vender,
Eu não quero Uhum. jogar na internet, eu só quero poder ler os livros que eu escolher como qualquer outra pessoa. E aí Uhum. ele falou com você na época, e você é autor de livros da editora, e você falou com alguém lá dentro, e aí você me deu um retorno, olha, fale com não sei quem, que ela vai lhe vender os livros que você quiser. Eu, meu Deus, eu não acredito, eu fiquei tão feliz. Eu, meu Deus, eu vou poder ler o livro que eu quiser. Foi tão surreal, porque fazia tanto tempo que eu não podia Uhum. escolher, desde que eu deixei de ler, que eu tinha que me contentar com o que tinha. Uhum. É o que tem para hoje. Olha, você não vai poder ler esse autor na última edição, você vai ter que ler um autor, né, que você não Menor. gosta tanto, numa versão de 2 ou 3 anos atrás, porque é o que tem para você. E Uhum. eu era muito indignada com isso. E aí, de repente, eu podia comprar todos os Uhum. livros que eu quisesse. Eu fiquei louca, eu saí, comprei um monte de livro. Fiquei tão feliz, aí eu comecei a minha biblioteca. Pronto. Que bom, né? Eu acho que Foi. eu até falei até E com o aí, Márcio. Eu lembro que eu e aí falei com o Márcio depois também. Aí depois, a Juspodium, inicialmente eu acho que a Juspod estava vendendo só para mim, não sei, foi a impressão que eu tive. Mas hoje eu sei que ela vende para qualquer deficiente visual, a pessoa mandando um laudo comprovando a deficiência, ela vende os livros em PDF. Foi um avanço e Uhum. foi graças a você, muito obrigada. A você, na Você, verdade, né? Eu só você fui foi ali parte disso. um instrumento. E Thaís, vamos falar um pouco aqui da tua rotina já pós-formatura e pós-PGM Fortaleza, né? Fortaleza acho que foi 2017. E aí, Foi. a partir de então, como é que foi a tua vida de concurseira? O que mais que você fez? Como é que foram os teus resultados? Eu eu trabalhava, meu expediente era de 9 da manhã às 4 da tarde na Justiça Federal, e aí eu chegava em casa e ficava estudando até de noite, até a hora que meu marido chegava do trabalho, até umas 8h30, 9 horas, e era isso. Aí, em 2019, nasceu meu primeiro filho, e Uhum, aí eu é, passei um ano sem estudar. Eu até tentava, mas eu não conseguia. Eu não conseguia estudar com um bebê em casa, eu estava amamentando, eu ficava uhum, cansada, e aí eu não conseguia. Então, de agosto de 2019 a agosto de 2020, eu não estudei, praticamente não estudei. E aí, em 2020, eu vi que eu precisava voltar, que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu já tinha entendido que em casa eu não uhum, conseguia. E aí, a gente estava na pandemia, né? E na pandemia, eu né, e muita gente, eu fiquei em home office, né? Como uhum, aconteceu, né, na maior parte do serviço público. Acho que todo serviço público, né? Todo mundo sim. teve que ir para casa. E aí para mim, nesse sentido, me favoreceu no sentido de que eu pude organizar melhor os meus horários, porque antes eu tinha um horário fixo lá, um expediente de 9 às 4. E aí, na época do home office, eu consegui me organizar para começar a trabalhar mais cedo. E aí eu tinha eu tinha mais tempo, mais horas livres para estudar. E foi quando também eu procurei uma sala de estudos, porque em casa já não dava Uhum, mais, com a criança em casa, correndo, me uhum, chamando, batendo na minha porta, querendo atenção. E eu também uhum, me distraí, eu também queria ficar com ele, lógico, sim. né? Eu tive que abrir mão de parte da minha maternidade para ficar com Uhum, ele. E aí, em sim. 2021, nasceu meu segundo filho. Uhum. Tu tem dois meninos, então. Tenho 2 meninos, é. Uhum, Então, durante os estudos, eu tive 2 filhos. Casei e uhum, tive 2 filhos, na verdade, porque quando eu casei, eu já estava estudando para a PGM Fortaleza. Então, foi um casamento e 2 meninos. uhum, no pacote, né? Um pacote completo durante os estudos. Me conta uma coisa relacionada a esse nascimento do teu filho. Você me contou que quando ele nasceu em 2019, você não conseguiu estudar, como eu acho também evidente, né? Seria muito difícil. O que foi que você sentiu? Você se frustrou porque não estava conseguindo estudar? Ou você simplesmente tomou uma decisão racional, do tipo, eu não estou conseguindo estudar porque eu estou em um momento da minha vida em que as condições, né, de fato,
e de direito, eu diria, né, porque tem uma obrigação também Sim. jurídica de ser mãe, não permitem. Então, eu vou abrir aqui esse ano sabático e no próximo ano eu recomeço de boa, Hum, tudo bem. Foi uma decisão Não, simples desse não, tipo ou não você ficou foi. realmente... Não foi. Várias vezes eu tentei, eu liguei o computador, eu tentava estudar, mas eu não conseguia, eu não conseguia. Não conseguia, a Uhum, cabeça não funcionava, eu não conseguia me concentrar. Eu queria, ele uhum. chorava, eu saía correndo para saber o que estava acontecendo. E eu não, assim, Aí eu você tanto me parou. cobrava, eu tanto me cobrava ser mãe, como me cobrava estudos. Assim, não foi uma decisão Uhum, tranquila para nenhum dos lados, nem abrir mão. Enquanto eu estava uhum. estudando, eu me cobrava estar com ele. Enquanto eu estava com ele, eu me cobrava porque eu não estava Sim, estudando. Foi um imagino. ano assim nesse conflito. E Uhum. aí, mas aí eu, Mas mas aí um ano nesse... depois eu tomei uma decisão racional. Eu não, ou eu, ou eu volto a estudar agora, ou é melhor desistir, porque do jeito Uhum. que tá, não vai. E aí desistir não era uma opção. Aí você voltou a estudar com força, mas Com força. Aí voltei com força. Em 2021. Ou 2021, 2020, 2020, 2020. 2020, Voltei com certo. força. Aí 2020 não teve prova, né, por causa da pandemia. É, não teve. Você voltou a fazer prova em 2021. Foi. Na Uhum. verdade, eu fiz três só. Eu fiz só Alagoas, Goiás e Ceará. Em 2021, no caso, né, essas Foi, provas. Certo. foi. Me conta uma coisa em relação ao teu estudo. O teu estudo de base, a gente já entendeu, né? Você fez por livros, fazia ali a partir da leitura dos livros no computador, por essa ferramenta auditiva, mais anotações no Word. Então, basicamente, foi essa a tua forma de estudar no pré-edital. E no pós-edital, como foi que você estudou? Você acrescentou alguma coisa a mais, a menos? Ou foi a mesma coisa? Ou você deu, sei lá, mais prioridade para a lei seca? Como é que foi o teu estudo pós-edital? Na verdade, o meu estudo, quando eu voltei em 2020, eu comecei a privilegiar mais a lei seca, porque antes eu estava muito na doutrina e Uhum, questões. Foi quando eu realmente inseri lei seca e questões nos meus estudos. E quanto mais eu fazia questões, mais eu via que eu precisava da lei seca. uhum, E, e jurisprudência, né? Também, jurisprudência é fundamental. Mas ficou uhum, mais equilibrado. Quando eu voltei em 2020, eu consegui equilibrar bem doutrina, jurisprudência, lei seca e questões. Porque antes eu estava muito na na doutrina. doutrina, né? Era, Certo. Me conta uma coisa. É, a jurisprudência, eu imagino que você estudava pelo direito, claro, né? sim. Questões você fazia por onde? Que concursos? Que concursos? E a lei seca, o que foi que você fez? Você pegou um vademecum Pois tradicional? é, não. A lei seca, eu baixava as leis, as normas todas do site do Planalto e da Uhum, legislação estadual, né? Enfim, eu baixava dos sites oficiais, salvava em arquivos de Word, e aquela era a minha lei seca. Eu ia fazendo anotações embaixo dos artigos, ia colocando jurisprudência, marcando o que eu achava importante. Então, toda a minha lei uhum, seca eu baixava da internet. E aí foi um problema que eu tive que quebrar a cabeça depois para resolver, porque quando eu comecei a fazer os simulados do Vorne, eu via que a minha lei seca, é, aliás, o problema não era a lei seca. O problema é que como eu não usava um vade-mecum, eu não tinha o auxílio daquelas remissões, né, que o vade-mecum traz. uhum, Então, eu perdia muitos pontos nos meus simulados porque eu não citava todos os dispositivos legais. Eu uhum. sempre Ou esquecia às vezes alguma até coisa. súmulas também, né? E isso eu sempre esqueci algum artigo, alguma súmula. E aí eu comecei a quebrar a cabeça. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque o Vadimeco, ele tem 2.000 páginas, né? Como é que Uhum, eu ia manusear um arquivo de 2.000 páginas para uhum, localizar, né? Fácil, chegar rápido nas normas, porque um Vadimeco impresso, a pessoa coloca etiqueta, coloca marcador, coloca um monte de coisa que rapidamente uhum, chega na norma que quer, porque você precisa de velocidade, né, para fazer uma prova. E eu não uhum, tinha isso, eu ia ter um arquivo
de Word, de 2.000 páginas, que provavelmente ia travar o meu computador, porque o meu computador, quando o arquivo é muito grande, ele trava. Uhum. Ou então um TXT, sem formatação. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, mas eu preciso dar um jeito de usar o Vadimeco. E aí eu tive a ideia de comprar um Vadimeco em PDF e quebrar ele todinho. Entendi. Eu salvei ele em TXT, porque é um formato mais leve que o Word, e eu Uhum. fui eu fui criando vários arquivos de cada norma, as principais, né? Não todas, mas as normas que eu tinha, que eu via que eram importantes, eu fui salvando, por exemplo, a pasta administrativa, eu colocava, copiava do meu Vadimeco e colava ali as normas separadas. Uhum. Então, o meu vadimécum que eu levei para as provas eram várias pastas divididas por matéria com as normas dentro. E Entendi. foi assim, e era assim que eu usava. Entendi. Mas você considera, então, que a virada de chave aí do teu estudo pré-edital para o pós-edital e até mesmo, né, a virada para a tua primeira aprovação se reputa muito em razão do estudo da lei seca e das questões. É isso? Sim, eu acho que Uhum. sim. Uhum. Eu acho que sim. O meu estudo eu acho que do pré-edital para o pós-edital, o que mudou principalmente foi isso mesmo. No Uhum. pós-edital, eu focava demais em lei seca, questões e jurisprudência, porque no Uhum. pré-edital eu ainda alinhava com doutrina, Sim, mas entendi. não deixei a doutrina de lado, mas eu comecei a engolir todas as questões. O Entendi. máximo de questões que eu pudesse fazer. Como é que tu organizava tuas revisões, Thaís? Eu, Tinha eu algum revisava, método? era uma matéria, tinha, eu, no pré ou no pós-edital? Você pode falar do pré e depois pode falar do pós. No pré-edital, eu escolhi uma matéria por dia, hoje eu vou revisar tais e tais matérias de direito constitucional, né? Era sempre matérias, né, relacionadas a único ramo, né? Uhum. Por dia. Eu não gosto de ficar colocando muitas matérias por dia, porque eu acho que quebra o meu Uhum. raciocínio, sabe? Eu gosto de ter uma linha, então eu escolho uma matéria. Para mim não fica cansativo. Eu vejo gente dizendo, eu acho cansativa a mesma matéria. Eu não, eu gosto. Também gosto. Mas, mas no pós-edital eu fazia um cronograma, de. Aí, às vezes, eu tinha que estudar mais de uma matéria por dia, né? Mas Uhum. eu tinha que cumprir aquele cronograma até, acho que uns 10 dias antes da prova, eu me organizava para isso. E aí, Uhum. nos últimos dias, eu ficava focando muito em lei seca e informativo. Eu ficava lendo e relendo as leis e os informativos. Esquecia Uhum. questão, era só revisão mesmo, Uhum. só lendo. Eu fazia muito próximo disso. Eu só acrescentava as súmulas, né? Não sei se dentro Ah, desses sim, não, sim, sim. Quando eu falo legislação, eu incluo na minha cabeça, eu estou os incluindo as informativos, súmulas. sim, as súmulas. E eu Sim. fazia também, Thaís, sabe? Porque eu fazia provas inteiras da banca. Não mais questões assim por assunto. Eu fazia provas inteiras. Uhum. Exemplo, sei lá, você fez PGE Ceará, Banca Sim. CESP. Eu faria, né, sei lá, Como 3, 4 simulado, né? provas antes, do começo ao fim, dentro desse sprint de 10 dias que você falou aí. Mas eu me organizei muito próximo do que você se organizou também, assim, nesses termos de organização pós-edital, né? Separava ali um cronograma para ir revisando até mais ou menos uns 10, 15 dias, e no finalzinho ali, era a época, É. inclusive, que eu tirava férias de 10, 15 dias para revisar mais lei seca, súmulas, informativos e questões formatadas em simulados inteiros, né? É mais ou menos isso. E a legislação, assim, poucos dias antes da prova, eu não relia toda a legislação, não. Eu lia os artigos que eu tinha marcado como importantes. Então, Uhum, as leis mais importantes eu até lia, né? Por exemplo, desapropriação, eu até lia.
Uhum. mas a maior parte das leis eu lia só o que eu tinha Colocado marcado como importante. como importante durante a resolução das questões, durante o estudo da doutrina, ou que tinha Uhum. alguma súmula ou algum informativo. Ai, desculpa, bateu Não uma tem, porta ali. não Que tem susto! problema. Era isso, a minha a revisão de véspera, né? Assim, véspera que eu digo é véspera mesmo, 10 dias antes da Sim, prova. sim. Entendi. Vamos falar aqui um pouco, para a gente passar aqui para uma última parte, desses teus resultados, só para eu entender um aspecto aí nessa virada das tuas reprovações para a ação na Ceará. Falou que em 2021 você fez Alagoas, Goiás e Ceará, Ceará. né? Goiás e Alagoas, como é que foi? Você foi aprovada na primeira fase? Vou falar primeiro de Alagoas, que foi a mais polêmico. Alagoas Uhum, eu fui aprovada na primeira fase, foi com a nota boa, né? Assim, eu faço como PCD, então fui relativamente bem. E na segunda fase eles perderam a minha prova. A minha é, e a de um outro colega, a do Pécio, né? Isso foi bem falado na época. Eles uhum, divulgaram as nossas notas em branco, e aí nós entramos com recurso, pedimos que as nossas provas fossem corrigidas, né? Eles não deram resposta nenhuma. A gente tentou resolver junto com a PG Alagoas, eles também não fizeram nada. E aí a gente teve que impetrar um mandado de segurança, pedindo a correção da prova. E aí eles vieram no mandado de segurança e disseram que as provas não existiam, que os pendrives estavam vazios, onde as nossas provas deveriam estar salvas, porque as nossas provas também são feitas no computador. São arquivos que a uhum, gente resolve a prova ali e a gente salva na área de trabalho e alguém da banca vem e transfere o arquivo para o pendrive. Não somos nós que fazemos isso. E a banca se defendeu dizendo que a responsabilidade de salvar nos pendrives seria nossa, de forma que a gente estaria desclassificado, eu e ele. E aí a uhum, gente ainda conseguiu fazer a prova oral subjúdice, fomos aprovados também na oral, mas o mandado de segurança, na época, o magistrado entendeu que requeria dilação probatória, e aí ele extinguiu sem exame do mérito. E aí nós uhum, fomos desclassificados, eu e ele. Só que logo uhum, depois ele foi aprovado em Goiás e eu fui aprovada no Ceará, né? uhum. Que bom. Que E aí eu bom. fiz, Uhum, fiz, que ótimo. E aí eu fiz Goiás também, fui aprovada na primeira fase, na segunda, cheguei até a oral. E na oral, uhum, eu tive um aprendizado absurdo, porque eu fiz, eu passei muitos dias, a prova oral em Goiás eram muitos dias, eu acho que uns 6 dias de prova, 5 dias. E era por ordem alfabética, e eu sou a letra T, eu fiquei no último dia. E uhum, antes de começarem as provas, as provas orais, né, a avaliação dos candidatos, eu fiz um curso excelente do Revisão PGE, um curso preparatório para a prova oral. E eu aprendi demais nesses dias que eu fiquei lá. Só que aí eu passei uhum, muitos dias, eu passei 4 dias no curso, depois eu fiquei todos os outros dias esperando o dia da minha prova. E saí muito satisfeito com a prova, achei que eu tinha ido super bem, mas uhum, infelizmente eles reprovaram a maior parte dos candidatos e eu fui nessa leva. uhum. Então, vamos lá. Fazendo aqui um resumo. Das três provas que tu fizeste em 2021, você foi aprovado, então, nas três provas objetivas, né? É, Em tese, nas três discursivas, se desconsiderado lá o erro lá de Alagoas. eu acho que eu teria sido, porque eu lembro que a minha prova foi muito boa, mas eu nunca vou saber, né? A prova sumiu. É, então, que massa. Aí, a sua aprovação, então, final foi no Ceará. Isso aconteceu, você lembra, assim, o mês? Só para eu fazer uma conta aqui. Foi em 2021 que saiu o resultado final do Ceará? Não, o resultado final do Ceará saiu em 2022. O resultado das discursivas saiu em fevereiro. Eu estava até em Goiás para fazer a minha prova oral. E aí Uhum, abriram para recurso. Eu acho que saiu abril ou maio. Foi em maio o uhum, resultado final. Foi em maio. entendi. Então, o teu trajeto aqui como concurseira começou em 2017, mais ou menos, e durou Foi. até
22. 2022, foi. 5 anos aí, 5 anos. É, Aí, teve um ano que, não, que foi é, perdido, o ano lá do nascimento do teu o filho. meu primeiro filho, é. Bacana. Não, começou em 2016, foi final de 2016. Final de 16 a final de 21, E vamos colocar meio, assim. foram 4 anos e meio, 4 anos e É, meio. isso. Show de bola, show de bola. Eu vou passar aqui para um último ponto, Thaís, para a gente entender aqui um Ah, pouco. Caio, aí desculpa te Vamos lá. interromper. Quando nasceu meu primeiro filho, eu passei um ano sem estudar, né? Sim. Quando nasceu meu segundo, estava no meio do turbilhão de editais, e os que não tinham saído ainda tinham promessa de sair. E aí eu, não, agora, dessa vez, o meu segundo filho vai ter que me perdoar, mas eu não vou me preparar. E quando saiu o edital da PGE Ceará, foi no dia que ele completou 2 meses. Ele era um Uhum. bebezinho. Aí eu, meu Deus do céu, passaram 15 anos sem esse edital, e ele saiu logo agora que meu filho nasceu, que ele está com 2 meses, e agora? Então, o teu edital saiu, né? O edital da tua aprovação. O teu menino tinha 2 meses. 2 meses, o mais novo. Mas imagina o tamanho do desafio, viu? Que foi para ti. Foi puxado, foi bem puxado. Mas Mas eu deu certo, né? chorava, eu ia para a sala de estudos, aí chorava, eu não devia estar aqui, eu tô cheia de leite, eu devia estar em casa com ele. Aí eu estava em casa com ele, meu Deus, tá todo mundo estudando. Imagino. A cabeça. E Thaís, vamos fazer aqui um bate-pronto aqui, um pouco mais rápido, assim, de perguntas e respostas um pouco mais rápidas, né? Para entender um pouco do que te levou até a Procuradoria do Estado, do Ceará. Eu vou te fazer perguntas e a minha pergunta vai ser objetiva, né? Mas a tua resposta, se você entender, você pode esticar um pouco mais, tá? Então, eu vou te fazer uma primeira pergunta. O que te motiva, né, hoje? Qual que é o teu sonho hoje? E o que foi que te motivou lá em 2016, finalzinho, quando você decidiu estudar para concurso público? Em 2016, o que me motivou é a possibilidade de trabalhar mesmo com conhecimento jurídico aprofundado, porque eu já estava há 18 anos na Justiça Federal, 18 não, eu entrei em 2004, né? Estava há quase 13 anos na Justiça Federal, e eu era um trabalho administrativo que eu gostava, eu era muito feliz, mas eu queria trabalhar com direito, eu queria poder me aprofundar, poder trabalhar com direito, né, em nível mais avançado, e queria Uhum, também poder ser dona do meu tempo, do meu horário, não queria ter horário fixo, queria poder organizar minha vida para almoçar com os meus filhos, para poder ensinar dever de casa, de repente poder trabalhar à noite, que eu rendo bem à noite. Então uhum, eu queria ser dona do meu tempo. uhum, Me motivou naquela época. entendi. Você, diante dessas dificuldades, né, da deficiência visual e tal, você pensou em desistir, pensou, sei lá, em se entregar para essa deficiência, e disse, não, não vou, sei Não, lá, não, me conta um pouco, o que que você sentia em relação a isso? não pensei. Assim, passou pela minha cabeça assim em questão de segundos. Eu nunca pensei realmente em desistir. Porque Uhum, chega num ponto, quando o caminho é longo, eu já entrei no curso de direito sabendo que eu ia querer fazer concursos no final. E eu entrei no curso uhum, de direito em 2009. Então, assim, foi um caminho muito longo uhum, para eu desistir, nadar e morrer na praia. Então, assim, não desistir para mim não era uma possibilidade. E a deficiência visual, eu sempre convivi com ela, né? uhum, Preferia não ter, mas uhum, né, tá fora não é uma escolha, tá fora do meu alcance. Então, eu escolhi encontrar alternativas para conseguir fazer o que é importante uhum. para mim. E Show de- passar no concurso, e passar nesse concurso definitivamente era uma meta de vida. uhum. Show de bola. É, Durante a tua preparação para concurso, como era a tua vida social? Tinha vida social, não tinha vida social? Tinha pouca. Assim, Uhum, eu escolhia os eventos mais importantes. Assim, aniversário da mãe,
da melhor amiga, realmente, assim, dei vários nãos, e eu sou super sociável, adoro festa, adoro sair, Uhum, e tive que dizer não. Mas, assim, quando eu me via dizendo não para minha maternidade, dizer não para a vida social ficava até mais fácil, sabe? Porque eu não tem uhum, cabimento é eu deixar, verdade. eu abrir mão do meu filho para ir para uma festa, né? Sim. Então eu tentava ver dessa forma, sabe? Eu estou abrindo mão de coisa muito mais importante, então a vida social depois eu recupero. Pronto. O Show de importante era, o bola. importante era encurtar o caminho, né? Era que a Uhum, aprovação chegasse o mais rápido possível para eu não ter que passar muitos anos da minha vida nesse uhum, sufoco que é a vida de concurseiro e os meus filhos crescendo e eu não podendo acompanhar do jeito que eu queria. uhum. Massa. Tá aposentada, Thaís, da vida de concurso? Com certeza. Tô onde eu tô no meu sonho. Thaís, pessoal, Thaís confessou que até deixou de seguir aí a gente na rede social, não quer mais saber de concurso, não quer saber mais Gente, nada. mas eu deixei de seguir todo. Não, eu deixei de seguir Tá no perdoada. YouTube. Deixei de seguir no YouTube, eu não deixei de seguir nas outras redes sociais. É porque no meu YouTube eu só seguia canal de concurso. Todos os vídeos eram sobre concurso, sobre jurisprudência, sobre edital, sobre algum tema jurídico. E aí agora eu não tenho mais Não, tá interesse. perdoada, eu tô brincando, Thaís. Thaís, muito obrigado, tá, pela tua conversa aqui comigo. Com certeza é uma conversa engrandecedora, uma conversa que eu acho que vai inspirar muita gente. É uma conversa que coloca o desafio de pessoas que têm a possibilidade de talvez estudar de uma forma mais fácil, mais acessível, talvez coloque esse desafio um pouco menor, né? Às vezes a gente dá muita desculpa, às vezes a gente coloca muita dificuldade, tendo oportunidades e tendo possibilidades, às vezes, à mão, né? E eu acho que a tua conversa aqui comigo vai talvez quebrar aí um pouco desse desejo de sempre procrastinar, dessa vontade de sempre dar uma desculpa ao invés de realmente fazer, né? Pelo pouco que eu conversei contigo, sei que a gente já tem aí batido papo desde 2018, mas pelo pouco que eu conversei contigo agora, aqui mais pessoalmente, eu vi que você é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa que coloca ali o objetivo e caia fogo do céu, você está buscando, né? Eu acho que É, tem muito disso na mentalidade de quem tem sucesso, né? Como você teve, e no seu obrigada. estado. Então, Muito conquistou obrigada. aí algo muito importante, não só para você, mas também para sua família, para os seus filhinhos aí que tiveram com você durante a tua preparação. Então, fico muito feliz da gente ter Mas, conseguido. mas eu acho, desculpa só te interromper, mas eu acho assim que é fundamental também para qualquer pessoa ter determinação é o desejo é a vontade, né? Ser maior que toda a dificuldade. Eu queria Uhum, muito a PGE Ceará, eu queria muito tudo que ela me oferece. Eu queria ser advogada pública, eu realmente queria defender o interesse público, mas além disso, eu queria todos os outros ganhos, né? uhum, Eu queria ter mais tempo, eu queria ser uma mãe mais presente, eu queria uhum, tudo, o uhum, pacote completo. E eu sonhava com isso muito, sonhava de verdade. Eu me via procuradora, e eu acordava uhum, feliz, e uhum, isso me movia, sabe? Se eu tivesse. Teve uma época, inclusive, que eu pensei assim, que a perspectiva de edital de procuradoria estava muito ruim, que eu cheguei até a mudar de curso no Vorne. Eu cheguei a uhum, comprar um módulo de curso preparatório para magistratura, que eu não, acho que uhum, tem mais concurso para juiz. Eu fiz um módulo, estudei uma semana para magistratura. Eu não dá. Não dá, não é o que eu quero. Quando eu comecei a estudar direito processual penal, eu não dá para mim, não dá. Eu não me vejo juiz, eu não me vejo nesse cargo. Não é o que eu quero para uhum, mim. E se eu continuar, eu vou desistir, porque eu não uhum, desejo isso para mim. Então, uhum, é isso que eu sugiro, né? Que a pessoa saiba escolher aquilo que lhe dê brilho nos olhos, que faça seu coração bater forte, que lhe faça sonhar para você se uhum, agarrar com aquilo com todas as suas forças e conseguir chegar lá. uhum.
transformar o sonho em ação, né? Em Em dia a dia, ação. em Sim, processo. sim. Show de bola. Obrigado de novo, viu, Thaís? Deus te abençoe, te faça feliz Nada, aí na tua carreira. E a muito gente está aqui à obrigada. disposição sempre que precisar, tá? Muito obrigada mais uma vez por ter propiciado que eu pudesse ler todos os livros que eu mais gosto, que eu continuo comprando os livros, e enfim, e foi um ganho não só para mim, mas foi um ganho para muita, muita gente. Muitos Show de deficientes bola. visuais, pessoas que começaram a estudar depois de mim, nem sabiam dessa história. E eu falei, Uhum. olha, foi o Caio Souza, do Vorne, viu, que conseguiu. Eu falo para as pessoas, porque foi um ganho muito grande, um avanço muito grande para o deficiente visual poder estudar para concurso jurídico. Muito Show de obrigada. bola.